Cuidado com a sua alimentação durante todo esse período do carnaval. É importante consumir alimentos energéticos e também estar sempre se hidratando com muita água e muito líquido para aguentar todo esse clima de carnaval. No quadro Saúde 10, vamos conferir a matéria com o Dr. Gustavo Rego. Ele fala sobre câncer no fígado. O câncer no fígado é o quinto maior de incidência no mundo e aqui no Brasil ele tem uma grande prevalência. E é por isso que o programa Corpo Estilo se preocupa e vamos tirar todas as dúvidas com o Dr. Gustavo Rego. Dr. Gustavo Rego, eu gostaria que o senhor explicasse a incidência no mundo e também aqui no Brasil do câncer de fígado. O câncer de fígado, a gente sabe que é a quinta maior, é um tumor de grande incidência no mundo, sendo a quinta principal causa de neoplasia em todo o mundo. No Brasil, a gente sabe que existe uma alta prevalência do câncer de fígado, mas a gente não sabe os números ao certo. O câncer de fígado, Cleane, a gente divide em dois tipos. Aqueles que são originados no próprio fígado, que a gente chama de câncer primário do fígado, e aqueles cânceres que são secundários do fígado, ou seja, são metastáticos. São aqueles cânceres que se desenvolvem em alguma outra parte do organismo e aí ele envia células tumorais para o fígado, causando implantes no fígado, formando as lesões que a gente chama de lesões metastáticas, né? Então, aí seriam os cânceres secundários, né? Os cânceres secundários, que são esses, né, eles são 20 vezes mais comuns do que os cânceres primários, né? Então, quando a gente dá o diagnóstico de um câncer no fígado, a primeira preocupação é saber se esse câncer é realmente do fígado ou se ele não veio de outro órgão e se instalou no fígado, né? Todo o trato gastrointestinal, os tumores de estômago, os tumores de cólon, né, os tumores renais, os tumores de mama. Então, existe uma série de tumores que podem enviar células tumorais para o fígado e dar metástase. Então, a gente divide nesses dois grandes grupos. E a partir do diagnóstico, sabendo se esse tumor é um tumor primário, se esse tumor é um secundário, a gente estabelece a linha de conduta para o tratamento do paciente. E como que é feito esse levantamento? O paciente vem, ele tem os sintomas, os sinais, quais são os mais característicos? Então, os sinais e sintomas dos pacientes que têm tumor no fígado normalmente são muito poucos. Normalmente os pacientes não têm queixas específicas, né? A não ser que esse tumor esteja relacionado com alguma outra doença. Por exemplo, a gente sabe que a cirrose hepática, seja ela de qualquer etiologia, ela aumenta a chance do paciente ter um câncer no fígado. Então, muitas vezes o paciente tem uma cirrose, que não sabe ainda que tem, e ele tem adinamia, moleza, às vezes fica ictérico, com os olhos amarelos, e aí ele vai atrás de uma avaliação médica, descobre que tem cirrose e algumas vezes descobre também que tem câncer no fígado, né? Então, esses cânceres primários do fígado, que estão relacionados à cirrose, eles são muito preocupantes, porque muitas vezes esse diagnóstico já é tardio, em fase avançada, que a gente muitas vezes não consegue propor nenhum tratamento para o paciente. Então a melhor forma seria a prevenção. Como que é feita a prevenção do câncer no fígado? Então, a prevenção a gente vai dividir a prevenção para os cânceres primários e os cânceres secundários, que a gente falou no começo, né? Então, a primeira coisa, qualquer tipo de cirrose, ela pode levar a câncer no fígado. Então, aquele paciente que tem cirrose por ingesta abusiva de álcool, tem uma chance maior de ter câncer no fígado. Pacientes que têm hepatite pelo vírus B e hepatite pelo vírus C, também tem uma chance maior de ter doença no fígado. Pacientes que têm doenças genéticas, como hemocromatose, doença de Wilson, né? Existem várias doenças genéticas no fígado que também lesam os hepatócitos, as células do fígado, e também podem desenvolver câncer, né? Então, esses aí seriam os cânceres primários. Em relação aos cânceres secundários, o que se tem que fazer é fazer a pesquisa, né, o check-up que normalmente os pacientes fazem, para saber se existe algum tumor no organismo, né? Fazer os exames de mama regularmente, endoscopia regularmente, colonoscopia regularmente quando indicado, para que, se você diagnosticar o tumor primário, você possa rapidamente investigar se há ou não tumor secundário no fígado. E aí, com o diagnóstico precoce, mesmo sendo uma lesão secundária a outro tumor, você pode também ser submetido a um tratamento ou cirúrgico, ou quimioterapia. Existem várias formas de tratamento nos tumores hepáticos. Já que estamos falando de fígado, né, doutor? Qual a função desse órgão no nosso corpo? O fígado, ele é um órgão, né, que é do tipo glandular. Ele é uma glândula bastante importante no nosso organismo. A gente costuma falar que o fígado ele é um verdadeiro laboratório. Ele é que é encarregado de excretar as substâncias tóxicas do nosso organismo. Ele é encarregado de produzir proteína, de produzir os fatores de coagulação, né? Ele é encarregado de produzir a bile, que ajuda na digestão dos alimentos.
Então, quando você tem uma alteração hepática, uma doença no fígado, você tem comprometimento da absorção de nutrientes, você tem comprometimento da síntese dos produtos de coagulação, os pacientes têm comprometimento na excreção da bile, por isso que o paciente fica amarelado, fica ictérico, né? Então, ele é um verdadeiro laboratório. Para você ter uma ideia, o fígado é encarregado de eliminar o álcool quando o paciente faz uso abusivo do álcool, né? Então ele é um laboratório que ele processa todo o álcool para que ele possa ser excretado no organismo. Então quando você tem um fígado doente, também ele tem dificuldade de excretar o álcool, e aí você traz uma série de consequências graves para um paciente. E já falando de fatores hereditários, o câncer, se o pai tem umas doenças hepáticas, pode passar para o filho? Existem algumas doenças com intuito genético, né, que aumentam a chance de câncer no fígado, né? Existe a hemocromatose, doença de Wilson, né? Existem hepatites autoimunes, né, que podem ter uma relação genética e os filhos ou os irmãos podem também desenvolver. Então é importante que, se você sabe que na sua família alguém é portador de alguma doença genética relacionada ao fígado, é importante você procurar um especialista para que você faça o diagnóstico dessa doença, para que porventura você faça um screening de alguma neoplasia no fígado, né? Que você faça o segmento ambulatorial para que você possa diagnosticar também um possível câncer. E falando também das doenças genéticas, a gente tem que lembrar toda vida que a gente fala das doenças virais, né? A gente sabe que a hepatite B e a hepatite C, que a gente havia falado no começo, elas são um grande responsável por infecção crônica do fígado, que podem dar o câncer. E as pessoas, na maioria das vezes, não sabem que tem hepatite B e hepatite C, tá? A hepatite C, para você saber que tem, você precisa ir num laboratório, fazer uma coleta de sangue e fazer a pesquisa desse vírus C. Normalmente, para você ter uma ideia, os pacientes só descobrem que tem hepatite C 20 anos depois da contaminação, 10 a 20 anos depois. Então, torna-se uma doença silenciosa. Então, é importante você pedir para o seu médico clínico, que faz as suas avaliações, né, que quando for dosar o colesterol, dosar os triglicerídeos, dosar a glicemia, peça também sorologia para hepatite C e para hepatite B. A hepatite B hoje é uma doença prevenível, existe vacina nos postos de saúde para hepatite B, né? Então você pode se vacinar e se proteger contra o vírus da hepatite B. Mas também é um exame que é pouco pedido nos check-ups médicos e você acaba também, quando você tem um diagnóstico, você já tem um diagnóstico um pouco tardio, você já tem um diagnóstico com uma doença hepática já instalada. Então eu acho que faz parte da avaliação médica anual que normalmente a gente faz. E tem os exames complementares que ajudam, né, você no diagnóstico? O principal exame de rotina que é pedido para avaliar o fígado é o ultrassom. É um exame simples, né, é rápido de ser feito e o paciente não toma contraste. Uma vez detectado algum nódulo no fígado ou alguma alteração, normalmente se pede uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética de abdômen. São exames mais específicos, né, de maior resolução, que você faz uso de contraste. E aí, com esses dois exames, a gente consegue realmente estabelecer se aquele nódulo que apareceu no fígado é um nódulo maligno, se é um nódulo benigno, se ele é um maligno, se ele é um nódulo primário do fígado ou se ele veio de outro órgão. Você consegue estabelecer o tamanho desse nódulo e aí você consegue estabelecer sua conduta de tratamento, se vai ser cirúrgico ou não. Nessa imagem que você está vendo, Cleane, aqui, a gente pode ver do lado aqui esquerdo uma tomografia computadorizada e nesse número 1 aqui você vê um volumoso tumor no fígado. Isso aqui é um paciente com fígado cirrótico que desenvolveu um câncer chamado hepatocarcinoma. Esse paciente aqui, ele não pôde ser submetido à ressecção cirúrgica, porque ele não suportaria esse tipo de cirurgia. Então, ele foi tratado com um transplante de fígado. Então, ele foi submetido a um transplante de fígado. Esse fígado doente foi retirado, que você pode ver nessa segunda foto aqui. Aqui no centro você pode ver o tumor. E ele recebeu um novo fígado. Ele recebeu uma doação, né, do novo fígado, ele foi transplantado e ele evoluiu muito bem. Isso é uma das formas de tratar tumores no fígado. É lógico que existem alguns outros tumores que a gente não precisa fazer transplante. O que a gente faz? Faz as hepatectomias, que são as cirurgias do fígado. Retiradas do lobo direito, do lobo esquerdo do fígado, etc. Às vezes, esses tumores são tão grandes que não podem ser submetidos a uma hepatectomia. Aí a gente precisa fazer quimioterapia, né, sistêmica ou quimioembolização. É um procedimento muito interessante que normalmente o radiologista intervencionista faz. Ele cateteriza, nessa segunda foto aqui, ó, ele entra com um catéter dentro do fígado, né, pelas artérias hepáticas e cateteriza, né, com um catéter bem fino, ele cateteriza esse tumor. E aí ele injeta quimioterápico
e soluções embolizantes diretamente no tumor. E esse tumor diminui de tamanho, tem necrose. E esse tumor, para estar desse tamanho, ele leva quanto tempo? Então, a evolução dele depende muito do comportamento biológico do tumor. Tem tumores que crescem, que dobram de tamanho em 2, 3 meses, né? E tem tumores que demoram um ano. Então, depende muito da genética desse tumor. Mas hoje em dia, a gente tem um arsenal muito grande terapêutico para tumor hepático. Desde a quimioterapia, da quimioembolização, que é esse procedimento que eu lhe falei, que o quimioterápico é jogado diretamente no tumor. A gente tem a radiofrequência, né, que são agulhas que se usa, que a gente coloca a agulha aqui no fígado e aí ele faz uma necrose de toda a lesão. Então existe um arsenal muito grande de terapêutico. Já surgiram novas drogas em quimioterapia para tratar esses tumores. Então, hoje em dia, o paciente que tem um tumor no fígado, seja ele primário ou secundário, ele tem um arsenal muito grande de terapia. A gente lembra bem que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quem tinha tumor no fígado era dito como um paciente muito grave em fase terminal. Hoje continua sendo um paciente muito grave, mas ele ainda tem muita oportunidade de tratamento que antigamente ele não tinha. Até porque isso já evita o transplante, né? Já tem esses vários tratamentos, né, associados. A maioria dos tumores no fígado não precisam de transplantes, são só os hepatocarcinomas em fígado cirrótico, né? A maioria dos tumores do fígado são realmente originados de outros órgãos. E aí esses aí a gente trata com ressecção cirúrgica ou quimioterapia. Doutor Gustavo, o que é que o senhor pode falar para a população para acrescentar ainda mais valor na prevenção? Então, para você se prevenir dos cânceres de fígado, né, você tem que tomar alguns cuidados. O primeiro, durante as suas avaliações anuais com o seu clínico, com o seu médico de confiança, você deve pedir para ser inserido nos seus exames de rotina, né, a pesquisa do vírus C, pesquisas do vírus B, né? Se você tem alguém na família que tem alguma história de doença hepática, né, que possa ter desenvolvido cirrose, você também informar isso ao seu médico, para que ele possa fazer uma pesquisa genética para saber se você também não possui essa doença, né? É importante também a gente diminuir a ingesta de bebidas alcoólicas, que é um fator de risco para a cirrose, que é um fator de risco para o câncer no fígado. Essas são algumas medidas. Outras medidas interessantes também são você fazer os programas de check-up com os clínicos de maneira regular realmente. Então, como muitos tumores do fígado são originados em outros órgãos, então é importante você fazer endoscopia, você realizar colonoscopias, isso de acordo com as suas faixas etárias, né? A gente sabe que a partir dos 50 anos, os pacientes, mesmo que não tenham história de câncer de cólon, de intestino, é importante que façam uma colonoscopia a cada 2, 5 anos, né? Os pacientes que têm queixas gástricas a partir dos 40 anos, né, também é importante que façam uma endoscopia, né? Então existe uma série de indicações de pesquisa para que você possa diagnosticar esses tumores mais precocemente. Para você ter uma ideia, né, a avaliação da mama, né, que deve ser frequente nas mulheres, também os tumores de mama podem dar metástases para o fígado, né? Então essas avaliações de todos os sítios do nosso organismo, de todos os sítios que possam desenvolver tumores, tem que ser frequente. Só assim você consegue ter um diagnóstico precoce do tumor no fígado e aí você pode se submeter a um tratamento. Com certeza, até porque quando é diagnosticado cedo tem uma maior chance de cura, não é? Sem dúvida. Como eles não dão sintomas na fase inicial, então o diagnóstico às vezes tende a ser um pouco tardio. Mas se você fizer a pesquisa ativa, a busca ativa dessas lesões, você consegue ter um diagnóstico mais cedo, consequentemente você consegue ter um tratamento com maior sucesso. Com certeza, doutor. Muito obrigada, tá, pela sua participação aqui no nosso programa Corpo Estilo. Obrigado.